Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá, vamos para mais um Trader na Prática, né? Já perdi até a conta de quantos traders na prática já foram, tá? Mas a gente vai entrar num assunto que é de extrema importância hoje, que é começar a ter visões diferentes, né? A gente tem a Bolsa Brasileira, o nosso mercado brasileiro, que é o que a gente está acostumado com a B3, com os ativos que tem aqui dentro, né? Mas ao longo do tempo, quando a gente vai se formando, vai se transformando em investidores um pouco mais avançados e mais profissionais, é super importante a gente conhecer outros mercados, né? E quando a gente fala outros mercados, mercados externos, né? Além do mercado brasileiro, né? O grande passo é conhecer o maior mercado do mundo, que é o mercado americano, tá? Que justamente é muito importante para quem opera mercado brasileiro, até porque a gente fala que, a gente costuma dizer que o mercado americano é o sol do mundo, né? É o norte do mundo e, consequentemente, é o maior mercado do mundo, né? A maior economia do mundo e, consequentemente, tudo que acontece lá tem um reflexo muito imediato e muito direto aqui na nossa economia e também no nosso mercado financeiro. Então, conhecer lá fora é muito importante e ter essa base de comparação é muito importante, né? Entender qual o tamanho do nosso mercado aqui, qual o tamanho do mercado lá fora, até para a gente futuramente pensar em questões de diversificação, né? O mercado americano é muito aberto ao brasileiro, o brasileiro tem muito acesso ao mercado americano. Aliás, é muito mais fácil uma pessoa física brasileira ter acesso ao mercado americano do que uma pessoa física americana ter o nosso acesso ao mercado brasileiro. A gente é meio restrito a investidores estrangeiros, pessoas físicas, né? Então é mais complicado para quem não é residente no país investir aqui do que quem é residente no Brasil investir nos Estados Unidos, tá? Então isso é um processo bem interessante. E só para a gente falar um pouquinho sobre a diferença, acho que é interessante a gente falar sobre os mercados, né? A gente pega aqui Brasil, a gente tem uma única bolsa, que é a B3. Lá atrás, no passado, a B3 eram duas bolsas, né? Era a bolsa Bovespa, que era a bolsa de mercado acionário, e depois a gente tinha a BMF, que era a bolsa de mercado futuro. Depois elas se fundiram, né? Virou a BMF Bovespa, e hoje a gente tem a B3. Então a gente tem uma única bolsa para você operar tanto o mercado acionário quanto o mercado futuro, tá? E isso é positivo porque está tudo centralizado, mas é negativo ao mesmo passo porque a gente acaba tendo uma espécie de monopólio. Só tem uma bolsa no Brasil, então a nossa dependência é exclusiva dessa única bolsa, tá? Lembrando que já se teve vários projetos para se abrir outras bolsas aqui no Brasil, nenhum deles foi à frente. Existe, no atual momento que a gente está vivendo, uma expectativa de ter novas bolsas, até mesmo empresas brasileiras criarem novas bolsas aqui dentro, mas por enquanto são só expectativas, só especulações. A gente continua dentro de um cenário que a gente só tem uma única bolsa, então isso acaba sendo uma espécie de monopólio e a gente fica muito restrito, né? E para quem tem intenção de diversificar portfólio, acaba tendo que começar a olhar para outros horizontes, inclusive para outros países, né? Que hoje em dia dá para investir no mundo inteiro, se a gente quiser. O investidor estrangeiro é muito bem aceito, o brasileiro é bem aceito em qualquer bolsa do mundo, seja numa bolsa europeia, numa bolsa asiática e numa bolsa americana, né? Eu mesmo opero bastante nos Estados Unidos, futuros nos Estados Unidos, na CME, tá? E o acesso a esse mercado é muito simples mesmo. A abertura de contas é online, eu não preciso ir lá presencialmente para nada, não preciso mandar documentação física para nada. Para enviar capital lá para fora é super simples, super tranquilo, né? Hoje em dia, fazer uma transferência de câmbio é super rápido, né? Antigamente levava mais de 48 horas, hoje leva menos do que 24 horas. Então, o processo facilitou muito, né? Os custos são baixos também, por incrível que pareça. Antigamente, a gente tinha que ter aí, no mínimo, $10.000 para abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos. Hoje, com $100, você abre uma conta numa corretora nos Estados Unidos e já começa a operar. As margens são baixas também, a alavancagem alta, que nem aqui no Brasil. Enfim, o pedágio hoje em dia é muito baixo para se operar no mercado americano, é muito diferente do que era quando eu comecei, por exemplo, que era um pouco mais complicado, tá? Então,
e a receptividade do cenário americano para um brasileiro, para um estrangeiro, é muito ampla, tá? É muito ampla e muito boa mesmo. A cultura de investimento nos Estados Unidos é muito diferente da do Brasil, né? Hoje em dia a gente vive aqui no Brasil, a gente bateu um recorde aí de 3,7 milhões de pessoas que investem na Bolsa Brasileira, tá? Vale lembrar que a gente tem uma população aí acima de 200 milhões, 210, 220 milhões de pessoas, tá? Então a gente tem uma média aí de 1,7% da população investe no mercado financeiro, tá? Lembrando que desses 3,7 milhões de contas abertas, né, de CPFs ativos na B3, né, nem 10% disso atuam todo dia dentro do mercado financeiro, tá? Então, ou seja, nosso mercado é pequeno, né? É pequeno, é pouca pessoa física, é um mercado muito controlado por fundos de investimento, por tesourarias, por investidores estrangeiros. A expressividade da pessoa física é muito baixa, né? Então, é um mercado que a gente fala que é um mercado que tem dono, né? Que são os grandes. A gente não tem muita expressividade no mercado. Tá? Isso vem da cultura também, né? No Brasil, a cultura de investimento é péssima, né? A gente não tem educação financeira na escola, a gente não tem incentivo, né? Mesmo nos meios de trabalho que a gente tem, é muito difícil encontrar alguém que investe no mercado financeiro e que incentiva isso. Geralmente, a gente conhece as pessoas, quando você fala que está no mercado financeiro, tem até um preconceito, né? Tem até um preconceito quanto isso. O nosso mercado está crescendo, acho que novas empresas estão aí investindo pesado nesse mercado, principalmente no varejo. Cada vez mais o mercado aqui interno está democrático, né, com custos muito baixos, formas de você entrar no mercado financeiro muito baratas, vamos dizer assim, né? Hoje é barato para você operar, geralmente você não paga corretagem, você não paga a plataforma, só vai pagar os custos da bolsa, né, que são os emolumentos, tudo. Então isso acaba sendo bem positivo. Mas, ao mesmo passo, isso facilita que pessoas sem conhecimento nenhum, sem educação financeira, sem educação para o mercado financeiro, né, acabem entrando no mercado, se machucando, saindo pela porta dos fundos e, consequentemente, botando a culpa no mercado, sendo que, na verdade, não é o mercado culpado, né? O mercado financeiro é uma oportunidade, uma ótima oportunidade, né? Renda variável, que é o acesso direto ao mercado acionário, o mercado de futuros, né? Que é operar dólar, índice e outros contratos futuros, assim como operar o mercado acionário, é uma ótima rentabilidade, desde que se saiba como fazer, né? O problema é que a maioria tem acesso a esse mercado e acaba investindo sem saber o que fazer. Aí a gente sabe a história, né? E aí sai pela porta dos fundos, e a culpa é do mercado, o mercado que não é bom, o mercado que é um jogo, o mercado que é... E, na verdade, não é isso. O mercado é uma oportunidade muito interessante, né? Até mesmo de se profissionalizar nisso, né? Mas tem que saber o que fazer. Tem que saber o que fazer, ou, se não sabe o que fazer e não tem como, não tem tempo para fazer isso, procura um profissional que saiba fazer isso. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem a disseminação de agente autônomo, de escritórios de agente autônomo que pode te auxiliar no investimento. Então, isso é importante. Isso é super importante pensar nisso, mas nunca fazer com o seu dinheiro algo que você não sabe como fazer e como se aproveitar disso, tá? Então, isso é muito importante, porque é cultural do brasileiro. O brasileiro acha que investimento, você pega pessoas mais antigas, investimento é poupança. Que eu coloco dinheiro na poupança, eu estou tranquilo, né? Pode até ser verdade, está tranquilo, dinheiro instantâneo, mas não rende. Então, isso começou a aumentar bastante, tanto é que aumentou cerca de 54% o número de investidores na Bolsa. É muita coisa, mas quando a gente pega na proporção 3,7 milhões de pessoas para uma população de mais de 220 milhões de pessoas, é muito pouco, 1,7, não chega a 2% da população. Então é muito pouco mesmo. A gente tem muito o que crescer. Mas por quê? País emergente, com juros, uma taxa de juros sempre alta, que incentiva mais a renda fixa do que a renda variável e, consequentemente, a baixa educação financeira. Hoje em dia isso vem melhorando, o Brasil vem tendo empresas que vêm mudando essa visão sobre questões de educação financeira, que para as pessoas de fato entenderem o que é o mercado. A gente espera que em algum determinado momento as próprias escolas comecem a disseminar a educação financeira de base,
que é muito importante para se entender o valor do dinheiro, questão de juros, questão de investimento, enfim, que tudo isso vai começar a direcionar mais as pessoas para o mercado financeiro e perceber que o mercado financeiro é, sim, uma grande oportunidade, desde que se saiba o que é e como é. E para vocês terem uma noção, no mercado americano, em questões de números, a gente tem nos Estados Unidos hoje cerca de 320 milhões de habitantes, né, dentro dos Estados Unidos, cidadãos americanos, e desses 320 milhões, 65% atua no mercado financeiro, investe no mercado financeiro, tá? Então, assim, é um negócio absurdo, 65% da população investe no mercado financeiro, são mais de 200 milhões de pessoas que investem dentro do mercado financeiro americano. Então, isso mostra o tamanho do mercado, né? A gente está falando do mercado americano, é um mercado aí que tem quase 40 trilhões de valor de mercado, mais de 7 mil empresas listadas em bolsa lá, enquanto aqui no Brasil tem um pouco mais de 400 empresas, tá? O valor financeiro do mercado brasileiro não chega a $1 trilhão, enquanto lá fora são cerca de 38 a 40 trilhões de dólares. Então tem uma diferença, tudo bem que é a maior economia do mundo, mas a gente tem que levar em consideração que a nível populacional o Brasil é gigantesco, não fica tão longe dos Estados Unidos, mas culturalmente o mercado financeiro aqui ainda está engatinhando, enquanto lá fora o mercado financeiro é cultural investir no mercado financeiro, uma grande economia, consequentemente sempre teve juros um pouco mais baixos, então a poupança não é uma opção lá, tá? E desde a base na escola nos Estados Unidos se tem educação financeira. E, consequentemente, se você tem educação financeira, você entende o que é dinheiro, você entende o que é juros, você entende o que é investimento e você entende que o mercado financeiro é uma boa oportunidade de investimento. Você pega os pais, quando o pai tem que mandar o filho para a universidade, ele tem que pagar por isso, e não é barato. Então, o que ele faz? Desde sempre ele vai comprando ações para que quando esteja na idade do filho ir para a universidade, filho ir para a universidade, ele venda essas ações e, consequentemente, pague a universidade do filho ou da filha, tá? Então é cultural isso. E o filho e a filha cresce tendo uma carteira de ações, tendo um portfólio de investimento, justamente porque aquilo vai gerir o seu futuro, né? Seus estudos futuros, tá? Então é cultural isso. Todo mundo investe nos Estados Unidos lá, né? Quando a gente fala 65% da população, é muita gente, né? Muita gente dentro do mercado financeiro. Ao mesmo passo que isso mostra para a gente o quanto aqui tem espaço para crescer também, né? A gente fala que a gente está no primeiro minuto do primeiro tempo aqui no Brasil. O mercado tem muito espaço para crescer, a cultura vai mudando ao longo dos anos, os juros mais baixos aqui no Brasil vai meio que direcionando as pessoas a irem mais para o mercado financeiro do que ir para a poupança ou para qualquer coisa de renda fixa, tá? Lembrando que lá fora são vários mercados, várias bolsas, né? O mercado é muito grande. A gente pode citar aí 3 bolsas específicas. A NYSE, que é a Bolsa de Nova York, que é a bolsa mais antiga, a maior bolsa do mundo. É a bolsa onde tem as 500 maiores empresas do mundo, que é o índice S&P, que é semelhante ao índice BOV que a gente tem aqui, tá? Então, é uma bolsa muito grande, é uma bolsa muito imponente, né? Empresas centenárias dentro dessa bolsa, e é uma bolsa trilionária, tá? Trilionária. Depois temos a Nasdaq, né, que a maioria conhece. A Nasdaq é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Todas as empresas que são consideradas de tecnologia, fintechs, abrem capital, fazem IPO dentro da Nasdaq, né? Hoje em dia a gente tem lá até empresas brasileiras na Nasdaq, como a XP, como o PagSeguro, a gente tem uma Apple da vida, a gente tem a Amazon, tem Tesla, enfim, tem uma infinidade de empresas, Google, Facebook, tudo dentro da Nasdaq, né? É a maior bolsa de tecnologia do mundo, tá? E é uma bolsa super importante dentro dos Estados Unidos. Depois a gente tem uma terceira bolsa, que é a CME, que é a Bolsa de Futuros dos Estados Unidos, que fica em Chicago, tá? É a bolsa para quem quer operar S&P, para quem quer operar ouro, para quem quer operar petróleo, quem quer operar agrícolas, tá? É uma bolsa exclusiva, é a maior bolsa de futuros do mundo. É a bolsa que a gente opera nos Estados Unidos para operar S&P, petróleo, ouro, tá? E é a maior bolsa de futuros do mundo e tudo que você imaginar tem lá dentro.
né? Desde contrato futuro até mesmo de neve, né? Justamente tem nevasca nos Estados Unidos, esses contratos são usados para proteger, fazer hedge de algumas coisas quando tem nevasca em algum país dos Estados Unidos, tá? Então o mercado lá é gigantesco, as oportunidades são absurdas, o acesso é muito mais fácil do que a gente imagina, tá? Muito mais fácil. Tá? A abertura de conta, como eu já citei, é online, não precisa mandar documentação física. Brasileiro é muito bem aceito, é simples o processo de abertura de conta, é simples o envio de remessa, os custos são muito baixos, desde para abrir conta, que precisa de $100 hoje em dia, até o ponto de ter uma plataforma, de os custos operacionais também. O entendimento do mercado é melhor, é um mercado muito mais técnico, justamente pelo número elevado de pessoas físicas, tá? Acaba sendo um mercado muito mais acessível, é um mercado de liquidez monstruosa. Só para vocês terem uma noção, só o mini SAP, que é o que a gente opera lá, porque no cheio é só mesmo para bancos, fundos e tudo, tá? Ele gira por dia, né? São cerca de $1 trilhão por dia nas 23 horas que eles ficam abertos, tá? Vale lembrar que o mercado futuro americano, ele funciona 23 horas por dia, tá? Então ele abre às 19 e fecha às 17h45, dependendo do período que se está lá, tá? Ou seja, é uma média de 23 horas aberto o mercado futuro, lembrando que ele funciona de domingo a sexta, tá? Então abre no domingo às 19, encerra na sexta às 18. Tá? Então, é um mercado muito amplo, com várias janelas operacionais, é super importante. Tá? Temos um mercado acionário lá que é gigantesco, o mercado de opções que é gigantesco, praticamente você consegue operar todas as empresas do mundo que existem lá, as corretoras também são muito seguras, desde que sediadas dentro dos Estados Unidos, porque aí fica abaixo da SEC, né, que é quem controla o mercado financeiro nos Estados Unidos, é como se fosse a CVM aqui no Brasil, tá? Então é super seguro o estrangeiro investir nos Estados Unidos e super interessante também. E detalhe, né? Quando você se aprofunda e entende o mercado americano, você percebe que o leque de opções de investimento lá é monstruoso, né? E para diversificação é muito importante, né? E aí vem a pergunta, por que lá é tão grande e aqui ainda não é tão grande? Primeiro, né? É a maior economia do mundo, é uma economia segura, é uma economia onde a gente não tem riscos fiscais, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem o Tesouro Americano, que quem me acompanha e tudo que a gente fala muito sobre contexto e fala da importância de se entender o Tesouro Americano, que é os juros americanos, que é os títulos de dívida americana, que são considerados os ativos mais seguros que existem na face da Terra, que são ativos super seguros de investir. Por quê? Porque a economia americana é segura, os Estados Unidos nunca deu calote em seus títulos, né? Então, ou seja, sempre pagou seus títulos em dia para os seus investidores. Então, toda vez que tem algum pânico no mundo, o porto seguro do mundo é comprar título americano. Vários países do mundo têm reservas em título americano, o maior deles é a China, né? Que tem uma reserva trilionária em títulos americanos, justamente pela segurança que é ter esses títulos, tá? A economia é sólida, a cultura de mercado financeiro nos Estados Unidos é muito forte, então, ou seja, o mercado financeiro americano é tido como algo real, positivo, sensato, né? Não é um risco, né? Como muitos aqui no Brasil citam, né? Que mercado financeiro é coisa de louco, é perigoso. Lá não, lá o mercado financeiro é uma forma de investimento, é uma forma de poupar, é uma forma de criar renda, criar futuro, criar patrimônio, tá? Então, acho que tudo isso faz do mercado americano um monstro que ele é e a gente, como profissional de mercado financeiro, não pode deixar de conhecer e também não pode deixar de entender a diferença, né? E perceber que, assim, apesar dentro do que a gente vê todo dia, o mercado financeiro brasileiro é grande para os nossos patamares, é muito claro o quanto é pequeno quando a gente entende outros mercados, quando a gente entende o tamanho do mercado americano, tá? Então, é interessante conhecer, é interessante perceber que, assim, cara, tem novos horizontes para a gente conhecer, por mais que, acho que agora para mim não vou operar lá. Conhecer lá fora vai te ajudar a entender melhor o contexto do cenário aqui e, consequentemente, tomar melhores decisões aqui, tá? Então,
quem continue acompanhando o trader na prática, a gente vai entrar muito nesses detalhes, justamente para quê? O processo de educação financeira. Tá? Entender como funciona lá fora, como funciona aqui, o que é importante eu entender lá fora para tomar decisões aqui, até mesmo se futuramente eu decidir investir lá fora, como seria esse processo, qual a importância disso, como eu tiro proveito disso, tá? Acho que isso é muito importante, lembrando que investir no mercado americano você vai estar rentabilizando em dólar. Claro que você tem o risco de perda em dólar também, por isso que é importante, assim como aqui no Brasil, como lá no mercado americano, o acesso é muito fácil, né? Fácil e barato o acesso ao mercado, mas para quem não sabe o que fazer, vai ser doloroso e vai perder dinheiro, seja aqui ou seja lá. Tá? Então, independente de qual mercado você decida atuar, é sempre muito importante colocar o conhecimento na frente de qualquer coisa. Né? Acho que, eu quero fazer dinheiro no mercado, eu quero viver de mercado, mas primeiro eu preciso aprender o que é o mercado, seja o mercado brasileiro, seja o mercado americano, europeu ou qualquer um desses mercados, tá? Então isso é muito importante, mas é interessante você entender o peso desses mercados, saiba que o mercado americano é reflexo para a gente, então a gente precisa entender o que acontece lá para entender o que acontece aqui, tá? Muitas vezes aqui não está acontecendo nada e o movimento vem lá de fora, seja de uma fala de um presidente do Banco Central lá, seja a fala do presidente da República lá dos Estados Unidos, ou seja algum indicador econômico, alguma coisa que aconteceu lá fora que reflete diretamente aqui, tá? Então, entender o mercado lá fora é muito importante para você entender o mercado aqui, tá? Então, você ter essa baliza, como funciona, qual o tamanho da população lá, quantos investem lá, qual que é o tamanho do mercado lá, qual que é o tamanho do nosso mercado aqui. O nosso mercado está crescendo, vai crescer muito mais, né? Mas a passos lentos, né? Não vai ser a passos largos como é lá fora, tá? Justamente porque a cultura é diferente, a movimentação é diferente, enfim, é completamente diferente. A gente está mudando aos poucos a cultura aqui, mas ainda temos muito que construir até essa cultura se consolidar, tá? Então, vai ser muito importante nós que já estamos dentro do mercado financeiro buscar ampliar o nosso leque de conhecimento, consequentemente, tudo que a gente fizer de bom dentro do mercado financeiro vai refletir na nossa vida e, consequentemente, isso também, de alguma forma, vai incentivar outras pessoas que estão à nossa volta, que em algum momento não confiavam no mercado, não acreditavam no mercado, e aos poucos isso vai mudando a cultura e, consequentemente, quem ganha com isso é a gente. O nosso mercado ganha mais liquidez e, consequentemente, fica melhor para todos operar, né? Até porque se tem um lugar que a gente não tem concorrente é dentro do mercado financeiro, né? Quanto mais gente dentro do mercado financeiro, mais líquido, mais técnico, mais volátil e, consequentemente, mais rentável para quem sabe o que fazer, tá? Espero que tenha sido útil. Quem gostou, deixa seu like. Quem não segue o canal, siga o canal, né? Deixa seu comentário aí para a gente saber o que vocês estão achando, né? A gente vai começar a entrar em termos mais técnicos em breve, tá? Justamente porque a gente está tentando criar a formação de base para que quando a gente entra em termos mais técnicos, não se tenha dúvidas do que está se falando, né? Porque justamente os vídeos anteriores foram criando uma base para isso. E nunca deixe, quem quer ser profissional do mercado financeiro, nunca fique fechado somente no mercado brasileiro. Até porque para você entender profundamente o contexto, o cenário econômico interno, é importante você conhecer o cenário econômico externo. Então, conhecer outros mercados, principalmente o mercado americano, é muito importante para você entender correlações, por que lá fora o S&P está subindo e aqui gera uma pressão de alta também para a nossa bolsa e de queda para o dólar. Enfim, o petróleo está movimentando lá fora, qual o reflexo que isso tem aqui? O DX está movimentando lá fora, qual a pressão que ele tem para o nosso dólar aqui? O euro está movimentando, o ouro está movimentando, qual o reflexo que isso tem aqui? Isso é contexto, isso é correlação. E a ideia para se aprofundar nisso, você precisa conhecer o cenário externo e interno, para justamente você saber o que o reflexo de lá faz aqui, quando faz. Tá? Então essas coisas são muito importantes aí, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí. Mais uma vez peço, deixa o like aí, segue o canal e vamos que vamos, tá bom? E não deixe de acompanhar todo o conteúdo que a gente vem criando aí, justamente para aumentar o nível de conhecimento de todo mundo dentro do mercado financeiro e o nível de profissionalismo também, tá bom? É isso. Beijo para todo mundo aí. Excelente vida para todos.